para Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. A gente tem falado sobre essa carta e no nosso último encontro nós falamos da carta, que foi no dia 19 do mês passado, tá? Dia 19 do mês passado. E a gente vai retomar novamente a proposta que foi colocada por nós ali no capítulo 3. Então, os versos do verso 1 até o verso 11, né? Então, nós vamos observar a nossa alegria, a alegria que Paulo tem quando fala aos filipenses, no sentido de que eles pertencem ao Senhor, e esse pertencimento a Jesus deve fazer a diferença na nossa vida. Você é feliz ao pertencer à sua casa, à sua família? Você se sente feliz? Eu pertenço à família X, à família Oliveira, à família Silva, à família Sampaio, enfim, né? Então você tem essa alegria de pertencer a alguma coisa, tá? Do trabalho que você faz, enfim. Mas esse pertencimento que o apóstolo Paulo lida é muito maior do que isso. Então, a gente viu, baseado no versículo 1 ao versículo 3 aqui de Filipenses, que o apóstolo Paulo faz um convite a esses irmãos a redefinir a sua identidade, quem de fato eles eram em Jesus Cristo. E isso, irmão, gera um incômodo. Por quê? Pelo fato de que Paulo vai demonstrar que o verdadeiro conhecimento de Cristo faz com que a gente possa reavaliar a nossa herança, faz com que a gente possa realizar e rever também em nós sobre a glória ou as glórias, as conquistas nossas. Ele vai dizer: olha, o mérito de vocês, quando analisar, está longe daquilo que de fato vocês têm e são na pessoa de Jesus Cristo. Eu disse também que a vida cristã, baseado aqui no capítulo 3, não é uma soma de conquistas espirituais, mas subtração de toda justiça própria, até que Cristo, na verdade, possa ser ganho na nossa vida. Então, nós precisamos tirar algumas coisas, nós precisamos rever alguns conceitos. Então, a teologia paulina é uma teologia de perda. Ele está falando sobre perda, se você quer ganhar alguma coisa. Em que sentido? Então, para perder, você precisa ganhar, esvaziar-se para ser cheio. Você precisa morrer em Jesus Cristo se você quer ter vida eterna. Então, perceba que são perdas se você pensa em ganho. Então, é a ideia de você perder se você quer ganhar. Veja que a justiça verdadeira colocada pelo apóstolo Paulo aqui, ela não é alcançada pelos esforços, mas pela fé na pessoa de Jesus Cristo. E essa fé, ela de fato vai produzir uma transformação na vida do ser humano, da pessoa. Então, meus irmãos, o que é que define você? Você já parou para pensar sobre isso? Não é o que você tem, não é isso que vai definir, mas sim o que você é em Jesus Cristo. É isso que vai definir o que você é em Jesus Cristo. Pensemos sobre essa situação. Nós vimos uma advertência, ou seja, um aviso, um conselho muito duro do apóstolo Paulo. Ele começando a carta, ele está dizendo o seguinte no versículo 1: quanto aos mais irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Eu estou sempre escrevendo as mesmas coisas para que vocês possam estar atentos. E o que é que ele está querendo dizer com isso aqui? A ordem é muito clara para esses irmãos. Que ordem é essa, pastor? É que a gente não deve se alegrar simplesmente em conceitos alheios.
essa alegria que nós temos e sentimos, ela não pode ser uma alegria baseada em conceitos humanos. Não, ela é muito maior que isso. Ele está dizendo que os irmãos deveriam se alegrar no Senhor, não porque eles poderiam fazer alguma coisa, mas pelo fato de que Cristo já havia feito tudo na vida deles. E essa é uma alegria de transformação. Eles deveriam alegrar-se no Senhor Jesus Cristo por conta daquilo que Ele havia providenciado na vida dos irmãos. E no versículo 2 ele diz: acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros, como também da falsa circuncisão. Então, haviam pessoas que estavam tentando corromper o Evangelho, chegando na igreja, tentando mudar determinadas coisas que eles haviam aprendido. E ele está dizendo: tome cuidado, irmãos. Veja que ele está se referindo aqui aos judaizantes que insistiam que esses irmãos convertidos, gentios, deveriam obedecer à lei judaica, circuncidar, se quisesse ser salvo. E ele então vai dizer: acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros e da falsa circuncisão. E essas expressões, elas têm peso, a gente viu aqui. Então, o que ele estava querendo dizer com isso? Primeiro, discernimento. Esses irmãos deveriam ter discernimento no sentido de não aceitar qualquer ensinamento sem antes examinar a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo eles deveriam ser vigilantes, proteger o coração contra enganos espirituais, porque há muitos. E por último, ele vai dizer que eles deveriam permanecer firmes na verdade do Evangelho. Isso tem a ver com fidelidade. Sejam fortes, sejam firmes. E no versículo 3 ele diz: porque nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Veja que Paulo lhe dá a resposta diante dessa exortação dada aos irmãos. Ele dá a resposta. Querido, a circuncisão somos nós. Sabe por quê? Porque nós é que adoramos ao Senhor aqui. E ele então descreve: nós nos gloriamos em Cristo Jesus, nós confiamos nele, a gente não confia em méritos, a gente não confia na carne. Há somente uma boa obra que pode levar o pecador para o céu, e essa boa obra foi consumada na cruz do Calvário. Não existe uma outra, não existe uma segunda. E ele vai dizer que a verdadeira religião não está em ritos externos, mas no coração transformado pelo Espírito. Tanto é que ele está dizendo aqui: nós é que somos o quê? A circuncisão. Somos nós. Então a verdadeira aliança, ela é espiritual, marcada pelo culto em espírito, não pela confiança em si mesmo. Há muitas pessoas que acabam aqui fazendo determinadas situações ou coisas por conta da confiança em si, mas a gente precisa depender do Senhor. Então, se o seu coração nunca foi circuncidado pela fé em Cristo, você não será salvo e você não vai morar no céu. É isso que ele está dizendo. O seu coração, ele precisa ser, acima de tudo, circuncidado pela fé na pessoa de Jesus, e não por ritos qualquer, mas na confiança daquele que morreu por você, na confiança daquele que se entregou para que você pudesse ser merecedor do céu. Pense nisso. E ele dá continuidade aqui, irmãos. Ele, então, ele alerta os irmãos e ele continua. Olha versículo 4, 5 e 6. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei,
irrepreensível. O que é que a gente vê aqui? Uma confiança, mas uma confiança equivocada, certo? Até porque essa confiança que Paulo ele relata aqui é uma confiança na carne. Ele está querendo dizer o seguinte: se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ora, quem é que pode? Você pensa que pode? E ele? Eu muito mais. É isso que ele está dizendo aqui a esses irmãos. Então perceba que ele passa a dar uma ilustração pessoal, tá, de sua própria vida, e apresenta aqui um currículo espiritual dele. Olha o currículo espiritual, uma lista de 7 credenciais sobre a sua formação, sobre quem de fato esse homem era. Então, meus irmãos, aos olhos judaicos, isso fazia toda a diferença. Aqueles irmãos, ao perceber esse currículo, dizer: esse homem é alguém perfeito. Quem é que pode ter um currículo desse homem? E ele está dizendo: se bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar, eu ainda mais. Então, que palavras fortes, que são direcionadas. E ele começa as suas credenciais: circuncidou ao 8º dia. Ou seja, ele era um judeu legítimo, ele era um judeu desde o início, não um prosélito, não um estrangeiro ou um gentil que havia se convertido, que havia aceitado aqui ao judaísmo. Não, ele era um judeu nato, e isso fazia total diferença para eles. Mas ele continua, da linhagem de Israel, ou seja, ele era um israelita de sangue aqui, irmão, ou seja, um verdadeiro israelita de fato. Sua descendência está ligada diretamente aqui a Jacó. E ele continua, da tribo de Benjamim, ou seja, tribo de honra. Por quê? Pelo fato de que a tribo de Benjamim deu a Israel o primeiro rei. Quem foi o primeiro rei? Saul. Esaú ou Saul? Saul. Saul, rei Saul. Então, foi da tribo de Benjamim. E é provável que os pais do apóstolo Paulo aqui tenham dado esse nome a ele em homenagem ao rei Saul. Mas ele continua, hebreu de hebreus, ou seja, preservou sua cultura, mas também a sua língua. Ele não foi criado como um judeu helenístico, judeus que adotaram não somente a língua grega, como também a cultura helenística dos gregos, tá? Quando aqui Alexandre o Grande conquistou aquele povo, mas ele não adotou, tá certo? Hebreus de hebreus, eu fui ensinado, eu sou um israelita, e isso fazia uma diferença grande, tá? De uma família que manteve a língua, como também os costumes hebraicos. Quanto à lei, um fariseu, ele era membro da seita mais rigorosa dos seus dias. Ele era aqui membro e tinha uma ortodoxia patriota no que diz respeito ao judaísmo. Ele não negociava aqui a sua crença com ninguém. Ele era respeitadíssimo diante dos seus. Quanto à lei, a 6ª credencial dele aqui, um perseguidor da igreja. Quanto ao zelo, um perseguidor da igreja. Ele era apaixonado pela sua religião judaica, era um forte defensor da integridade no que diz respeito ao judaísmo. É
está dizendo, eu defendo aquilo que eu acredito, e eu faço o que for possível. Ele era um homem agressivo no que diz respeito às suas crenças. Ele não negociava as suas crenças diante da sua comunidade. Não negociava. E por último ele vai dizer, quanto à justiça que há na lei, eu sou o quê? Irrepreensível. Sabe o que é isso? Exemplo moral. Era um homem moral, que tinha uma moralidade aqui extrema. Ele seguia a lei mosaica à risca, irrepreensível. São suas credenciais. Agora, se você ouviu tudo isso e você não ficou impressionado, é porque você não é um judeu que viveu no primeiro século. Porque um judeu que viveu no primeiro século, ao ouvir essas credenciais, ele ficava um tanto que cabisbaixo. Quem é esse judeu? Quem é esse homem? É um homem que deve ser reverenciado. Ele não é qualquer homem. Há um termo, meus irmãos, que às vezes nós usamos para descrever uma pessoa que tem uma posição muito alta na sociedade. Nós o chamamos de sangue azul. Não sei se vocês já ouviram isso. Sangue azul significa pertencer à nobreza, significa pertencer aqui à aristocracia. Ou seja, era alguém de família elevada, era alguém aqui que tinha muita influência. Então a expressão provavelmente ela vai surgir lá na Espanha, essa expressão sangue azul, na época medieval, se referindo à pele clara de nobres que não trabalhavam sob o sol. E é interessante que, fazendo com que as suas veias azuladas fossem mais visíveis, em contraste com aqueles que trabalhavam no sol. Por conta disso, essa expressão, sangue azul, para se referir à nobreza, a alguém dessa natureza aqui. E Paulo era um judeu de sangue azul. Podemos dizer isso, podemos afirmar isso. Porque, meus irmãos, pelo fato de que ele teve uma excelente educação judaica, uma alta posição social, uma reputação aqui em guardar a lei e manter a pureza moral. O que mais você poderia querer nos seus dias? O que mais? Porque ele tinha acesso a muita coisa. Diante daquilo que ele era, diante da sua posição, se a religião pudesse levar alguém para o céu, ele teria de fato um assento garantido, lá na presença de Moisés e tantos outros. Ele estaria lá, ele estaria com certeza, mas veja que seu currículo espiritual era tão bom quanto possível. Mas, afinal das contas, Paulo ele estava olhando para o exterior, ele estava olhando não para o interior, mas para aquilo que o homem de fato ele quer, para aquilo que o homem moderno almeja: status, fama, tudo isso aqui. E ele tem, e ele tinha, e ele está dizendo para vocês: olha, eu estou escrevendo, e você precisa estar tomando cuidado com as coisas. Se alguém poderia se gloriar, se gabar, eu poderia fazer isso, muito mais. Por quê? Olha quem eu sou, olha quem eu fui. Olha, meus irmãos,
aqui é algo interessante pelo fato de que ele estava medindo o seu progresso, justamente estabelecido pelos homens. Existe um progresso na vida que é estabelecido pelos homens. Aonde você quer chegar na sua carreira? Quem você quer? Eu estava falando com um cidadão e ele estava dizendo: você sabe o que é ter um cartão corporativo que você pode gastar o que você quiser? Ó, meu irmão, você não faz ideia do que é isso. Que alguém tem um cartão corporativo, que quem paga a sua função é o povo mesmo, e você pode fazer o que você quiser, tá? E se você está ali, está tudo tranquilo, você não sabe o que é isso. Só tem um cartão corporativo para você gastar o que você quiser. Então, meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, diante dos padrões humanos, ele era alguém lá de cima. Mas esses padrões, eles não são padrões estabelecidos por Deus, mas pelo homem. E é interessante que ele estava se comparando a outros pecadores de acordo com sua comparação. E ele está dizendo: eu sou justo se eu vou me comparar com outros. Se ele se considera, olha eu aqui, olha eu aqui, tá? Quem é ele? Mas quando ele se comparou ao santo e inocente Filho de Deus, Paulo percebeu o quanto ele estava errado, o quanto ele estava longe do que Deus queria para ele. E é isso. Perceba que, então, ele viu que todas as coisas que havia valorizado não valia mais do que lixo. Então, ele está dizendo: essas coisas aqui, elas são lixo, não vale nada. Se comparado com aquilo que Deus quer, isso não é nada. Eu não sou nada se eu for medir a minha vida baseado nesses conceitos aqui, meus irmãos. Paulo mostra que se alguém pudesse ser salvo por mérito, seria ele. Se alguém aqui no recinto, se vocês acham que podem ser salvos mediante os próprios conceitos, Paulo está dizendo: eu ainda mais que todos vocês. Porque a salvação não é por mérito, não é. Porque se fosse, está aqui as minhas credenciais. Eu seria. Então toda a glória, toda a sua glória religiosa, aquilo que ele possuía, aquilo que ele tinha, essa glória não o aproximava de Deus. Não tinha condição. Ao contrário, a glória que ele tinha cegava no que diz respeito a ele chegar a Deus. Porque quando o homem ele almeja essas coisas, ele esquece do principal, ele esquece de quem é Deus, na dependência, na confiança. E nós precisamos perceber aqui que a confiança que muitos têm é uma confiança errada. É isso que ele está dizendo. Que tipo de confiança você está tendo? Que tipo de confiança você tem no que diz respeito à vida cristã? Você pode ter várias coisas e etc., mas no que diz respeito à salvação, não é nada. A confiança que vocês têm não é nada. É uma confiança errada. E ele está provando aqui. E ele prova. Se alguém acha que pode se salvar por fazer isso, aquilo, outro, imagina eu. E ele coloca. Ele não está querendo humilhar ninguém.
mas ele está dizendo quem de fato ele era. Lembra de quando pegaram ele lá em Atos, no capítulo 15, deram uma surra nele, botaram na cadeia, e depois descobriram que ele era romano, né, cidadão romano também. O pessoal ficou com medo, peraí, o cara é cidadão romano, né? E perde esse homem aí, porque vai pegar pra gente. Ele era israelita fiel, era um homem muito culto. Tanto é que ele tem 2 nomes aqui. Saulo, o primeiro nome dele, nome hebraico. Paulo é o nome grego. E quando Deus chama ele, ele vai ser o quê? Conduzido para pregar aos gentios, fora do contexto hebraico, do contexto judeu. E ele vai para outros locais, porque também ele era um cidadão romano. Imagina. Então ele tinha bagagem, era respeitado. E aí Paulo fica muito mais fácil, era usado nesse contexto, o Paulo de Deus, para o mundo gentílico. Então, onde ele chegava, ele era muito bem aceito. E ele falava vários idiomas, né? Vários idiomas. Querido, no versículo 7 e versículo 8, nós encontramos aqui algo extraordinário, né, do que ele coloca. No versículo 7 ele vai dizer assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. A gente, quando lê esse versículo, a gente precisa então perceber a contabilidade. O que ele está querendo dizer? Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Jesus Cristo. Ou seja, o que antes Paulo considerava lucro espiritual aqui, ele está reconhecendo como prejuízo. Está dizendo, o que eu achava que era lucro, que era muito bom para mim, não era. Não era nada do que eu imaginava, do que eu estava pensando. Então ele declara isso, ele faz essa declaração, porque era ruína, era dano, mas o encontro com Cristo mudou completamente a sua contabilidade espiritual. Ele começa a contar de maneira diferente, a partir do momento que ele tem um encontro com o Senhor. Então veja que o encontro com o Senhor é que define a gente. Não é o que você é, o que você tem, nada disso, mas o que você é em Jesus. Isso vai definir quem nós somos, irmãos, como o define o apóstolo Paulo aqui. E ele inverte essas situações, as colunas. A expressão, o que para mim era lucro, é uma referência ao seu currículo espiritual, que ele tinha, aquilo que nós lemos aqui, a partir do verso 5 e 6, suas credenciais. O que para mim era lucro. E esse termo considerei, ele é usado 3 vezes no versículo 7, no versículo 8. 3 vezes. Pode perceber, 3 vezes. Então é um termo matemático que significa se envolver em um processo intelectual, é pensar, é considerar. E a gente precisa pensar, a gente precisa considerar. Então, do lado do lucro, nós encontramos aqui 2 palavras: Jesus Cristo. Enquanto que
do lado da perda, ele alista as 7 coisas que costumavam se gabar. Ele então se declara, se derrama. Pense nisso por um momento, até porque ele está deixando de lado sua herança nacional. Paulo está deixando aqui a sua origem, a sua formação religiosa, seus anos de educação, a sua formação como fariseu, aquilo que ele havia conquistado, a sua reputação, o seu zelo religioso, a sua posição como um homem de caráter elevado, de conceito diante dos seus, e ele abre mão de tudo isso. Ele está dizendo, essas coisas que muitas vezes nós consideramos, enquanto nós vivemos aqui, quando comparado a Jesus Cristo, não vale de nada. Isso não pode definir quem nós somos. Jamais. Jamais. Meu querido, perceba que a palavra perda, no versículo 7, ela é encontrada também aqui no verso 8, né? Mas ela vai ser encontrada depois no Novo Testamento, lá em Atos, no capítulo 27, no versículo 10, que diz assim, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com danos e muito prejuízo. Essa palavra prejuízo, que é justamente a palavra da perda, vai aparecer aqui. E no verso 21, do mesmo capítulo de Atos 27, que diz: havendo todos estados muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido a não partir de Creta para evitar este dano e perda. Outra palavra, perda, semia, essa palavra no original vai aparecer aqui. Essa palavra ela tem um sentido total no que Paulo ele está colocando, porque ele está dizendo que todas as coisas que ele havia depositado a sua confiança, as coisas que ele havia depositado a sua confiança, como também todas as coisas que ele imaginava estar de alguma maneira agradando a Deus, ele não estava. Ele estava colocando isso como perda. Ele disse: eu estava enganado, eu estava equivocado, porque o que eu achava que era importante não era. Eu estava me perdendo. A partir do momento que o Senhor abriu os meus olhos, os olhos da fé, eu pude perceber que o homem natural, naquilo que ele consegue chegar em sabedoria, em função e etc., se ele não tiver Jesus Cristo, ele não vale nada. Ele é mais um. Porque a sabedoria do homem é loucura para Deus. Então veja que o nosso conceito ele se baseia dentro da perspectiva correta de Deus. Mais uma vez, quem define nós, quem define você, não é o que você tem, mas Jesus Cristo que habita em você. Jesus Cristo que habita em você. É isso que define quem de fato você é. Perceba que Deus ele mudou o pensamento e os valores do apóstolo Paulo através do próprio Deus, de Cristo Jesus. As coisas que ele achava tão importantes não eram mais. Isso ficou para trás, porque a obra da carne, que era tão maravilhosa para ele, era insignificante à luz do conhecimento de Jesus Cristo. Meu querido, Paulo ele percebeu que em vez das coisas da carne ser vantagem,
Essas coisas se tornaram fardo, se tornaram pesados demais para você suportar, para você viver isso. Era um peso enorme, não o aproximavam de Deus, mas essas coisas estavam afastando e o afastam o homem de Deus. O homem vai chegar no momento que ele não tem tempo, ele acha que é poderoso, que ele pode fazer qualquer coisa. Ele diz: eu não preciso, eu não dependo de A, eu não dependo de B. Quantas vezes, eu já vi o marido dizer para a esposa, porque trabalha, porque tem isso, e a esposa está cuidando da casa, dizer: eu não dependo de você. Já vi isso. Eu não dependo. Uma ignorância gigante. Mas isso é um homem. É um homem. Se ele puder mandar, se ele puder se desfazer de outro, ele vai fazer. Ele vai fazer. Então Paulo, ele teve que lançar fora essas obras da carne e confiar inteiramente em Jesus Cristo para a sua salvação. Porque o que ele tinha, baseado aqui no versículo 5 e 6 do capítulo 3, era algo estranho. Era algo estranho. Podia ser vantajoso para qualquer um que está atrás disso, mas aquele que serve a Deus vai perceber que essas coisas, por si só, elas não aproximam o homem de Deus. E ele então conclui seu argumento sobre perda e ganho aqui no verso 8, quando ele diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. São palavras fortes. São palavras fortes. Que coisas são essas? Que coisas são essas? E aí, como eu disse no capítulo 3 de Filipenses, versículo 5 e 6 é a sua lista pessoal da sua formação, daquilo que ele é. Então as conquistas humanas vieram, mas viraram lixo. Vieram as conquistas, sim, mas elas se tornaram lixo, como ele está colocando, diante da glória de conhecer Jesus Cristo. O conhecimento de Jesus Cristo é muito maior do que status, do que diploma. É muito maior. Ou seja, ele conclui estas obras e muito mais. Ele está dizendo que são refúgio. O termo refúgio é muito forte e pode ser traduzido como esterco, como excremento, como resto. É isso aqui. É essa palavra. Para refúgio, lixo, mais nada. Então o apóstolo Paulo estava corajosamente endossando, aprovando, a declaração que está lá em Isaías 64. Você pode ir para lá, 64, e versículo 6, que diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. É isso que ele está endossando, ele está aprovando, quando ele diz: considero tudo como perda, como excremento aqui, como esterco, como resto,
como lixo, em detrimento por causa do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Olha, que declaração. Então ele fez aqui uma nova contabilidade da sua vida. Ele fez uma autoanálise, uma autoavaliação, e essa é a conclusão que ele chega. No que diz respeito às suas vantagens, não importavam aos olhos de Deus, e que essas vantagens aqui, pelo contrário, desaprovavam ele, se ele quisesse conquistar alguma coisa mediante elas, para com o Senhor Jesus. Então, ele vai descobrir que quando a graça de Deus, ela chega, ela muda a nossa história, ela muda quem nós somos, o homem que nós somos, a história é mudada. Então conhecer a Cristo vale mais do que qualquer título, do que qualquer posição própria que você possa ir atrás para tentar se beneficiar. Cuidado. E Paulo não está dizendo, a Bíblia não diz que você não tem que estudar, que você não tem que se destacar, que você, não é isso que ele está se referindo. Até porque isso faz parte do processo da gente, do crescimento também, de você conquistar, chegar, estudar longe, com os pés no chão, saber de onde você veio, para onde você vai, a quem você serve, que aquilo aonde você chegou, Deus é poderoso e você está sendo um instrumento nas mãos dele para você fazer a diferença em qualquer lugar que estiver. Mas que somente isso, essas conquistas em si, elas não garantem a salvação do homem se ele se acha importante por conta delas, certo? Então, ele não apenas abandonou tudo isso, mas ele considerou tudo inferior, sem valor algum, comparado à comunhão que ele agora tinha na pessoa de Jesus. A comunhão que ele tinha era muito maior, era forte, era uma comunhão onde ele poderia servir a Deus de uma maneira verdadeira, fiel. Deus era com ele, e ele não tinha do que temer. Então, quando Paulo analisa a sua vida antes e depois de Cristo, ele fez uma espécie de contabilidade para elaborar uma declaração de lucro e perda espiritual. Eu pergunto para você essa noite, que tipo de lucro você está conseguindo, está almejando, está correndo atrás na sua vida espiritual? O que você está procurando? Será se esse tipo de lucro que você está tanto correndo atrás não são perdas, no que diz respeito a seguir a Cristo, no que diz respeito a confiar nele, cada vez mais, a depender dele, a viver para ele? Nós precisamos pensar e analisar tudo isso aqui, porque essas palavras são palavras de alguém que, quando ouvia essa declaração no primeiro século, irmão, ficava impressionado. Mas a gente se impressiona também ainda hoje. Eu duvido alguém aqui, se for receber uma autoridade na sua casa, você não recebe de qualquer jeito. Você vai se preparar e tal, né? Vai se preparar, porque é um representante do povo, é alguém que está ali. Tá? Se receber um prefeito da cidade, seja lá quem for, você, opa, olha quem está na minha casa, o governador, seja lá o presidente, enfim. Então pense naquilo que você está construindo e achando que está sendo lucro espiritual, há um engano que às vezes não é. Então tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado. Conta-se
uma história de um missionário que trabalhava numa aldeia na África. E ele se encontrava com muitas pessoas, pregavam o Evangelho constantemente no lugar onde ele estava. E ele se deparou então com uma jovem que conheceu, que essa jovem ela usava um colar de contas, tá? Era um colar simples, que não tinha muito valor, de pequenas pedras, pedaços de vidro colorido. E aquilo que ela possuía, que usava muito sentimento, era por conta de um presente da família. Ela usava aquilo. E certo dia esse missionário ele resolveu presenteá-la com algo precioso, um colar de pérolas verdadeiras. Tá? Ele conseguiu e disse: olha, eu te dou um colar, você gosta de colar, eu quero te dar um que é precioso, mas eu quero que você tire esse. Ela ficou um tanto receosa, porque ela tinha recebido e tal, mas ela acabou que cedendo e ela recebeu aquele presente desse colar precioso. E quando ela recebeu, ela sorriu, ela ficou feliz, e a princípio ela não queria aceitar. Ela não queria aceitar, mas acabou cedendo. E aí aquele missionário disse para ela sobre o valor. Ele disse: filha, se você confiar em mim e me entregar o que tem, eu lhe darei algo infinitamente valioso. Valioso. As contas que você carrega são apenas pedaços sem valor, são pérolas que não têm aqui valor algum. E ela então fez isso. Ela cedeu e recebeu aquele colar de contas, mas um colar agora precioso. Pensando aqui, irmãos, na vida, muitos acabam que se apegando a isso. As pessoas acabam que se apegando às contas da vida. Talvez a posse, talvez a status, talvez a posição. E às vezes você não quer abandonar isso, você não quer deixar isso por algo muito mais valioso na vida, aquilo que Deus está proporcionando dar, justamente porque os prazeres, as tradições são muito melhores até do que o presente do Senhor, e sem perceber que Ele nos oferece coisas preciosas, valiosas, muito mais, que é o conhecimento da vida eterna. O conhecimento da vida eterna. A gente não pode negociar isso. Paulo, ele entendeu isso quando disse: o que para mim era ganho, o que para mim era lucro. Ele está dizendo: eu considerei perda por Cristo. Ele está dizendo isso. Que para mim era ganho, lucro, eu considerei perda por conta da pessoa de Jesus Cristo. E ele trocou o velho colar das conquistas humanas pelas pérolas eternas do Evangelho. Nós precisamos também, de alguma maneira, entender essa realidade. Você pretende continuar na vida que você está, uma vida sem Deus, separado de Deus, com os prazeres, com suas conquistas, ao invés de confiar em Jesus, ao invés de ceder? Então troque suas conquistas, fama, posse, prazeres, status, pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confia nele. Você precisa confiar nele. Você precisa depender dele.
Não deixe isso para amanhã, mas faça isso hoje, consciente de que um dia você vai prestar contas a Ele. No final das contas, irmãos, a nossa vida aqui é muito rápida. No final das contas, o que a gente tem não é nosso. No final das contas, aquilo que você lutou muitos anos para conquistar, você vai tentar querer se aproveitar, as forças você não tem mais, não dá mais vontade. Então cuidado com as conquistas, porque se elas não são aproveitadas de maneira correta, você vai passar a vida correndo atrás do vento, quer correr atrás do vento, e você vai perceber que elas não valem absolutamente nada em relação a Jesus Cristo. Então sirva a Ele, entregue a sua vida a Ele, confia nele, e mais Ele fará com você. Mas deixa isso que você tem como um valor sentimental, como um valor pessoal, como um valor que é de tradição, mas nada é mais forte do que o Senhor para te libertar, para te salvar. Então você que está aqui essa noite, se você é crente, o meu desejo é que você se santifique mais, cresça mais, aprenda mais do Senhor, a depender dEle, a servir a Ele, a amar mais. Você que não é crente, tem a oportunidade de confessar Jesus como Senhor e Salvador, porque ainda há oportunidade para alguém que ainda se encontra respirando, vivo, que amanhã pode ser tarde. Você que está afastado, retorne nos caminhos do Senhor. Então faça isso e não deixa para amanhã. Os valores desse mundo, eles são temporários e vão se acabar. Não se acabe junto com eles. Sirva ao Senhor, confesse ao Senhor. Amém? Nós vamos